Som da amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Tem alguém feliz com Jesus aí? Glória a Deus. Gênesis capítulo 19. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Gênesis capítulo 19, versículo 1. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga me espere. Pegou no embalo aí, oi? Amém? Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: e vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro, e inclinou-se com o rosto à terra, e disse: eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. E eles disseram: não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez banquete, e cozeu bolo sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo, de todos os bairros. E chamaram Ló e disseram-lhe: onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Trazei-os fora nós, para que os conheçamos. Então Ló e eles à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui duas filhas tenho, que ainda não conheceram o varão. Fora vó-las trarei, e fareis dela como bom for nos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro este indivíduo veio aqui habitar, e quereria ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. Pode sentar, glorifica o nome do Senhor. Glória a Deus. Bênção de Deus. Mais um dia nós na presença desse Deus maravilhoso. A chuva que veio para refrescar o dia e molhar a terra. É necessário que a chuva venha para molhar a terra, para que haja fruto para aqueles que estão nas fazendas, nos sítios, e também para os animais se alimentarem. Nós vemos que Deus, Ele fez todas as coisas, e tudo que Ele fez é bom, e cumpre o seu propósito nessa terra. Irmãos, essa noite eu quero estar compartilhando uma mensagem que eu venho já meditando, e Deus, Ele me trouxe alguns pontos interessantes para os nossos dias atuais. A palavra de Deus que nós lemos está no livro do Princípio, e vai estar narrando a vida do patriarca Abraão. Homem esse que conhecido como amigo de Deus, conhecido como o homem da fé, pois foi Abraão que vivia em Ur dos Caldeus, e não contente com as imagens e a idolatria que acontecia no meio do seu povo,
aonde vinha perguntas, indagações, aprove a Deus se revelar para esse homem. E a revelação de Deus para Abraão foi: olha, deixa a tua terra e a tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Nós vimos que Abraão é um homem que andou pela fé, pois ele ouviu a voz de Deus, não pensou duas vezes e andou sobre essa palavra, não duvidando daquilo que Deus o tinha chamado. Nós iremos ver na vida de Abraão que muitas foram as dificuldades, as lutas que passaram, algumas adversidades que a vida se encontra, alguns erros que o próprio Abraão cometeu, e a Bíblia, ela não esconde os erros dos homens que foram chamados por Deus. E vamos ver a graça, a misericórdia, a perseverança, a fé na vida deste homem. Quando Abraão sai de Ur dos Caldeus, da sua terra, ele vai estar saindo junto com Terá, seu pai, Naor e Arã. A gente vai ver que Ló também está indo. Ló, que era filho do seu irmão, do seu sobrinho, ele vai também. Seu pai Abraão fica no meio do caminho. E Ló começa a estar vivenciando este homem que deixou aquela terra junto com a sua família, e as promessas de Deus e as revelações de Deus na vida de Abraão. Ele vai contemplar que Deus supriu a necessidade de Abraão. Ele vai contemplar os livramentos que Deus deu a Abraão, o cuidado que Deus tinha com Abraão, o cuidado que Deus tinha com a família de Abraão. Pois nós vemos que quando ele vai no Egito, por causa da fome, sem buscar a orientação de Deus, Faraó vai buscar a sua esposa, pois era muito bela, para poder coabitar, mas Deus foi e se revelou para Faraó e diz: não coloque a tua mão sobre esta mulher, pois se você colocar a mão, você irá morrer, e o Egito também irá perecer junto contigo. Então a gente vai ver que Ló estava lá, vendo a apresentação de Deus e o chamado de Deus na vida de Abraão. Vai ver que Abraão foi um homem que levou o seu filho para ser sacrificado a Deus pela fé. E nós sabemos que Deus, ele não aceita sacrifício de crianças. E a gente vê que ali ele estava chamando Abraão para ver o que mais importava na vida dele, e Abraão vai mostrar que é a presença de Deus. E Ló estava sendo participante disso tudo. Naquela época não existia internet, naquela época não existia Facebook, WhatsApp, telefone, Telegram, mas ele vivenciou isso na vida de um homem que tinha sido chamado por Deus. Então, se nós falarmos que Ló não conhecia a Deus, nós estamos nos enganando, pois se nós olharmos para dentro desse texto, Ló estava presente em toda a trajetória de Abraão. E o texto que nós lemos vai trazer uma divergência. Por quê? Porque como Deus era na vida de Abraão, todos aqueles que estavam em volta de Abraão respingavam a bênção dele também, ao ponto que Abraão prosperou, e Ló também, porque estava com Abraão, prosperou também, ao ponto de agora os pastores começarem a ter contenda entre eles por causa do rebanho. E agora Abraão vai dizer: olha, escolhe pois um lado,
para que não haja contenda entre os pastores. Se você escolher para o lado direito, eu estarei indo para o lado esquerdo. A decisão é sua. E ele vai próspero, e a sua visão está em Sodoma. E ele vai para Sodoma. E em Sodoma, nós vamos conhecer pela transgressão de Sodoma. O próprio texto que nós lemos vai estar retratando que quando Ló recebe os anjos do Senhor naquela cidade, ele vai prostrar o seu rosto em terra, e ele vai ver que aqueles homens não são homens normais, vieram do próprio Deus, e ele vai convidar para ir na sua casa. E a gente vê que os homens daquela cidade eram tão ímpios que a Bíblia diz que os jovens daquela cidade e os anciões, ou seja, os velhos, toda aquela geração, foram na casa de Ló para que pudesse estar coabitando, fazendo atos ilícitos com esses dois homens que estavam na casa dele. E vemos que eles estão indo porque havia uma cultura em Sodoma que, se um peregrino ou um viajante estivesse passando, ninguém da cidade poderia dar pão ou água. O viajante teria que seguir viagem, não teria a mão estendida de ninguém de Sodoma. E a gente vê que Ló, ele vai estar entrando dentro desse contexto. Sabia que aqueles homens eram enviados por Deus, e ele, diferente de Abraão, vai oferecer um bocado de pão. Abraão estende um lugar de sombra debaixo de uma árvore, manda matar um animal, manda preparar o animal, diz para aqueles homens ficarem à vontade, faz a presença ali, perguntando se eles querem mais alguma coisa, vai levar até a saída, e por isso que Deus vai trazer a oportunidade para Abraão para interceder pela cidade de Sodoma. Então, a palavra que nós lemos esta noite vai estar trazendo uma reflexão para nós. Como está a nossa comunhão com Deus? Nós estamos, igual a Abraão, vivenciando os milagres, a presença, os prodígios de Deus a cada dia na nossa vida? Ou nós estamos igual a Ló, separados da presença de Deus e se relacionando com Sodoma? Nós vamos ver em primeiro lugar aqui, glória a Deus, que havia uma diferença entre Ló e Abraão. Qual é a primeira diferença entre Ló e Abraão? Quando vemos que Abraão, ele sai de Ur dos Caldeus, quando ele chega na cidade, a primeira coisa que Abraão vai fazer é levantar um altar. O altar representava a quem Abraão cria e adorava. O altar representava que aquele lugar que ele estava chegando pertencia somente ao Deus dos exércitos, que independente dele ter saído de um lugar para o outro, quem reina em sua vida é Deus. O altar representa a presença de Deus através dos seus preceitos e dos seus mandamentos. Ele vai estar ali adorando e dizendo: Senhor, esta terra que eu estou colocando os pés,
eu consagro ao Senhor. Ele vai estar dizendo: Senhor, a minha casa eu consagro ao Senhor. Vai estar dizendo: Senhor, os meus filhos eu consagro ao Senhor. Ele vai estar dizendo: Senhor, o meu casamento, aqui tem o altar, eu consagro ao Senhor. Senhor, eu estou chegando na terra, não sei qual vai ser o meu emprego, mas eu apresento a porta ao Senhor. Consagra a porta certa. Quando nós olhamos a vida de Abraão, em cada lugar que ele chegava, ele levantava o altar, dizendo: sem ti, Senhor, eu não sou nada. Mas quando nós olhamos a vida de Ló, não vamos ver a mesma dedicação que o seu tio o ensinou na caminhada. Por quê? Porque Ló, ele vai para Sodoma, vai estar estabelecendo a sua vida numa cidade ímpia, e ele não chega lá para levantar um altar, ele chega lá para se tornar um componente daquela cidade. E a gente vai ver que há uma diferença entre Ló e Abraão. E uma das coisas que eu quero trazer para nós essa noite é: lá em Pernambuco, onde nós morávamos, a maioria das pessoas, elas são pescadoras. De vez em quando lá no YouTube você vai ver esses pescadores, eles pegam um barco e eles vão para dentro do mar 15 dias. Quantos dias? 15 dias. O barquinho. E alguns dos barcos, eles vão ter amarrado sobre a volta do barco pneus. Só que alguns dos barcos, além de ter os pneus, eles vão estar levando outro barco menor amarrado atrás, sem motor. Ele vai seguindo. Por que é necessário esses pneus no barco? Porque vira e mexe, acontece de esses barcos ter algum vazamento, entrar água para o barco, e para que o barco não afunde e eles venham se afogar, os pneus ficam segurando o barco, para ele não afundar totalmente. E nós vemos que alguns levam algum barco menor. Por quê? Porque na hora eles desamarram e entram nesse barco para que, para que possa chegar um socorro, ou eles remarem até a beira. Sobrevivência. Se nós formos ver, quando o barco ele vai entrando, se essa corda soltar, o que é que acontece? Esse barco vai ficar sem rumo. O que é que isso traz para nós? Nós vamos ver que a vida de Ló estava se tornando um crente a reboque. O que é isso, um crente a reboque? É que o barco ele vai com o motor levando, mas ele vai amarrado atrás. Quem está levando a vida dele é o barco da frente. Se a corda soltar, acabou. Ele não consegue avançar, ele para e as ondas vai o levar. O que aconteceu na vida de Ló? É que Ló só estava levantando o altar, que era o altar de Abraão. Mas a partir do momento que Abraão saiu de cima, de cena, o que vai acontecer? Agora Ló sai da presença de Deus. Nós precisamos estar tendo conhecimento dessa palavra para ver se nós não estamos nos enquadrando como Ló. Se o irmão deixar de me chamar, eu não venho. Se o irmão não passar, não me dar uma carona, eu não venho. Se o irmão não ligar para mim, se o pastor não mandar uma mensagem na segunda, na terça, na quarta e na quinta, eu não venho. Por quê? Porque é crente a reboque.
E detalhe, o problema é que a pessoa, às vezes, está tão amarrada a alguém, que ele começa a achar que, na verdade, é ele que está levando a outra pessoa. Mas quando solta a corda, acabou, a pessoa se desvia. É o marido que fica colocando a sua fé na esposa. É a esposa que fica colocando a sua fé no marido. É o filho que fica colocando a sua fé em seus pais. E a gente vai vendo que a fé, ela é individual, aleluia. Entenda, às vezes a corda vai soltar, pergunta por quê? Por causa das ondas. As ondas às vezes vêm tão grande, irmão, que aquela pessoa que está te puxando, ela também tem dificuldades, ela passa por processos, e muitas das vezes ela não vai conseguir carregar você. Por quê? Porque a mesma onda que você está passando, ela está passando também, e muitas das vezes não dá para poder te carregar. E por causa disso, você não pode deixar de estar seguindo a viagem ou completando aquilo que Deus te chamou. Deus está dizendo: levanta o altar em nome de Jesus. A gente vai ver que o crente arrebante, a partir do momento que ficou sozinho, olhou para Sodoma. Nós vamos ver a segunda situação que nós olhamos no texto. É o que? Nós vamos ver Sara, antes de acontecer esse evento dos anjos lá trazer o juízo, Deus aparece a Abraão. Só que a gente vai ver que lá vai os anjos. Aqui vem a representação de Jesus e os anjos para conversar com Abraão. E ele vai trazer uma mensagem. Por quê? Porque na casa de Abraão tem altar. Aleluia! E Deus se apresenta lá. Aí vai lá e diz assim: olha, Abraão, assim como acontece nesse tempo, voltarei daqui uns dias, alguns meses, algum tempo, e Sara terá um filho. E eu vejo que a mulher, Sara, ela ri. Por quê? Ela olha a condição que ela se encontrava, era velha de idade. Ela olha e fala: tá de brincadeira, que mistério é esse, rapaz? Até se eu queresse, o meu esposo já está na idade, não vai mais. Glória a Deus. Naquela época não existiam os antídotos que tem hoje, amém? Então ela vai rir. O que é isso? Incredulidade, sim ou não? Sim. Mas, Sara, você está rindo? Não, Senhor, eu não ri, não. Você riu. Eu vejo todas as coisas. Eu vejo quando você está em casa chorando. Eu vejo quando você está em casa rindo, quando está alegre, quando está preocupado. Por quê? Porque tem altar na sua casa e eu me sinto à vontade para vir qualquer hora. Assim como aconteceu na vida de Zaqueu, quando trouxe arrependimento no seu coração, e Jesus vai entrar na casa dele e vai dizer: olha, aqui eu posso ficar à vontade, porque eis um judeu aqui. Por quê? Porque havia arrependimento, tinha altar, e Deus se fazia presente. E o que eu acho lindo é que ela não acreditou, nem foi incrédula naquela hora, mas Deus não impediu de estar manifestando a sua promessa na vida de Abraão, independente da incredulidade da sua esposa. Por quê? Porque o sacerdote acreditava. Aleluia! Olha como é que Deus só precisa de um e da nossa casa. Porque se nós olharmos, nem tudo que Deus fala para mim, a outra pessoa vai acreditar, mas o que Deus falou vai se acontecer. Mas nós olhamos que Sara, na incredulidade, uma coisa ela teve na vida: ela nunca deixou o caminho do Senhor. Por mais que ela não acreditou, ela já chegou a um
atrás, 20 anos atrás, agora não está mais não. Mas em nenhum momento você vai ver ela desrespeitando o seu marido, ou dizendo, larga esse Deus, você é louco. E você não vai ver em nenhum momento Abraão indo e ela deixando Abraão no caminho da obediência a Deus. Mas quando nós olhamos a vida de Ló e olhamos para a esposa de Ló, o que é que nós iremos ver? Deus, Ele trouxe um juízo sobre aquela cidade. Estava vindo fogo do céu para destruir. Os anjos foram lá e tiraram ele desse juízo por causa da intercessão de Abraão. Olha como a intercessão vale a pena. De nós estamos apresentando a nossa família diante do Senhor. Talvez ele pergunte assim, rapaz, que tanto o crente fica lá dentro daquela igreja intercedendo por essa humanidade pecaminosa, para Deus não descer o juízo. Porque o juízo de Deus não é para os justos. Ele tira o justo para trazer o juízo. E Deus não traz o juízo por causa dos justos que estão na terra, não é por causa do ímpio, não. Amém? E a gente vai ver que quando a mulher de Ló, mesmo tendo esse livramento, tirando de lá, do juízo de Deus, ela vai olhar e a Bíblia vai dizer que ela olhou para trás. Esse texto, o contexto está dizendo que ela sentiu vontade de voltar, ao ponto que ela estava voltando. Por quê? Porque não queria perder o que tinha lá. E por isso se tornou uma estátua de sal. Quer dizer, ela foi incrédula numa situação dessa e ela quis retornar para Sodoma. É diferente. Quantas coisas Deus já falou para a gente, falou, meu Deus, será? Eu já não acredito mais, já passou tanto tempo, e Deus depois não faz? Que se dependesse de nós, não receberam nada, irmão. Glória a Deus! Mas o que nós iremos ver? Que se cumpre a palavra de Deus na vida de Sara. Tem crente aqui, dá glória a Deus. O que é que nós vamos ver aqui? Que Abraão, o que é que ele era? Um bom esposo. Cumpriu a sua palavra como sacerdote da sua casa, instruindo a sua esposa e não deixando a sua fé ser abalada. Glória a Deus. Terceiro, a gente vai ver que ele vai amar mais Sodoma do que a presença de Deus, e ele vai criar raízes. Pastor, a gente vai ficar vivendo dentro da igreja, a gente não tem que ir lá trabalhar, viver com... Sim, com certeza. Só que eu quero trazer uma visão para vocês. Ó, vai vir os reis do norte, 5 reis do norte, e eles vão agora pelejar contra Sodoma. Quem está lá? Ló. E eles ganham a peleja. Eles vão levar Ló em cativo para ser escravo. Abraão está lá nas Campinas, não tem nada a ver com a história. A informação chega para Abraão. Abraão, sitiaram Sodoma e Ló foi no meio. Foi. Ele vai orar a Deus e fala: Senhor, me dá estratégia, força, para que eu possa estar resgatando a minha família. Onde é que ele está? Na igreja. Ló está escravizado. Deus vai pegar alguns homens valentes, vai junto com Abraão. Abraão vai lá, destrói aqueles reis e salva Ló. Olha aí, Ló estava lá na cidade ímpia, é levado em cativeiro. Quem que vai salvar ele? O crente, o vaso. Vai lá, através do poder de Deus, dá libertação na vida dele. Ele fica muito alegre, tira as correntes, as algemas da sua vida, e quando ele se alegra que ele recebe a liberdade para poder escolher o caminho, o que é que ele vai fazer? Ele, em vez de voltar
lá com Abraão, ele volta para Sodoma. Se nós formos olhar, quantas das vezes nós estamos assim? Pastor, tem pessoa, filho que está na droga, nós vamos lá, Deus liberta, né? Tem pessoas que trazem enfermidade, Deus vai lá, cura, na bebida, no ciúme, na ignorância, Deus vai lá, transforma. Mas quando a pessoa recebe a liberdade melhor, o que é que ela faz? Ela, em vez de acompanhar Abraão, ela acompanha novamente o lugar que o escravizou, que lhe aprisionou, que tirou você do contexto daquilo que mais é precioso para Deus, sua família. Parecido que ali não vai haver outra prisão. Então, quando nós olhamos a vida de Ló, ele criou tantas raízes lá que ele não quer deixar, mas entenda, as raízes são aquele que pega os nutrientes para jogar nos frutos. E ele foi ver que o lugar que ele estava enraizando só estava trazendo discórdia para a sua família e prisão para a vida dele. Nós precisamos estar vivendo em Sodoma, mas precisamos colocar a nossa raiz no altar de Deus. Essa é a diferença. Quem está entendendo da glória a Deus? Vamos ver que a presença de Ló neste lugar não vai surtir efeito. Por quê? Porque a transgressão de Sodoma, em vez de melhorar, ela vai aumentando. A palavra de Deus diz que a oração do justo, ela pode muito em seus. Como é que Deus trabalha na família? Família é complicado, irmão. Como é que Deus trabalha na família? Pega o pior, o ignorante, o brabo, o cachaceiro, o drogado, o mentiroso. Aí Deus vai lá e pega o cabo e salva. Aí bota onde? No meio da família. Aí tem aqueles que pagam sua conta de dia, coisa tudo, mas é adúltero, faz as coisas escondidas, mente, rouba a coisa do trabalho, mas ele acha que ele é santo. O outro que era drogado, que não valia nada, agora aprontou e agora quer ser santarrão. Só que ele não consegue ver o que foi que Deus fez na vida dele, e através da vida dele é que traz a representação de Deus para se manifestar a presença dele através da família. E por causa dessa pessoa que Deus salva, ele vai salvando um, vai salvando o outro, vai salvando o outro. Deus só precisa de um, é assim ou não? Só que a gente vai ver que a vida de Ló em Sodoma não mudou em nada. Pelo contrário, Ló se transformou juiz daquela cidade. E em vez de ele ser uma pessoa que estava orando por Sodoma, que estava intercedendo por Sodoma, que estava trazendo os caminhos para aqueles que estavam mais perto da sua volta, pelo contrário, ele foi se tornando igual aos sodomitas. Quem está intercedendo pelos sodomitas é quem não está vivendo lá, que é Abraão. E nós iremos ver que ele não está cumprindo o papel que foi estabelecido por Deus. Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir as águas. Eu quero dizer que nós temos um chamado de Deus, ser a luz em meio às trevas. Também Deus está falando com você e comigo, que nós precisamos nos atentar. Não, qual é o meu papel? Porque eu estou aqui na igreja para você ser luz no trabalho, você ser luz na sua casa, no meio dos seus amigos. Não precisa ser religioso, seja luz. Apresente a Cristo para ele e a palavra de Deus, para que a vida dele seja transformada, assim como tem transformado a sua vida. Quantas pessoas aqui não conseguiam dormir, não conseguia ter paz, era ansioso pelo dia de amanhã, porque não tinha onde se segurar.
E nós vimos hoje que nós confiamos tanto no Senhor que o dia de amanhã está na mão dele e a gente fica em paz. E você está vendo gente perturbada do seu lado e você não vai apresentar esse Deus. Nós precisamos cumprir o papel que Deus nos estabeleceu. Aleluia. Glória a Deus. E a gente vai ver algo interessante aqui. Por que nós estamos falando isso? Quando os anjos chegam na cidade, logo vai chamando os anjos para poder ir na casa. Ele se prostra em terra, reconhece que aqueles dois homens não eram homens normais, e ele vai chamar para a sua casa. Quando as pessoas souberam que Ló trouxe eles para dentro de casa, os jovens e os velhos se juntaram e foram na porta dele. Olha, coloque esses homens aqui fora, porque nós iremos coabitar com eles. Ló vai dizer: não façais tal coisa, irmãos meus. Por Ló não representar um altar dentro do seu lar e demonstrar que ele era cristão, aí eles vão dizer: olha esse aí, ele agora quer ser juiz de nós, esse estrangeiro, esse hipócrita quer falar de Deus agora, nunca falou, nunca viveu, nunca apresentou, e agora que aprontou, fez tudo isso, quer ser juiz de nós. Negativo, farei coisa pior com você do que com eles. O que é isso? É que muitas das vezes nós deixamos de nos posicionar para agradarmos A e B, ou então para não desagradarmos A e B, mas depois são eles próprios que colocarão o dedo na nossa cara e vai dizer: você é hipócrita. A gente vai ver que Ló, ele não está trazendo uma interferência na condição que se encontra em Sodoma. Ele tem uma referência que é a presença e a palavra de Deus, porque aonde a palavra entra, ela traz mudança e transformação. Bote uma coisa na sua cabeça: não existe ninguém rico demais que não tem uma necessidade. Às vezes a gente fica porque fulano não tem, Bertão não tem precisão. Todos nós temos precisão de Deus. E pode ter certeza que quando você começar a falar de Deus para essa pessoa, você vai dizer: pastor, Deus usou minha boca, porque aquele homem, aquela mulher começou a chorar e quer conversar comigo, quer vir aqui na igreja, seja luz. A terra de Sodoma estava cada vez mais transgredindo e estava vindo agora o que? O juízo. E a morte pode chegar do lado de vocês, a família desestruturar do lado de vocês, por vocês não apresentar, orar, interceder e trazer o caminho para a vida dela. Em Mateus 26, 73 diz assim, a Pedro disseram: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. O que é isso? Nós temos uma referência. Às vezes eu penso: irmão, você vai conversar com uma pessoa, tem que saber conversar. Negócio de profeta, vaso. As pessoas, você tem que chegar com um palavreado para poder conversar, quer dizer, o palavreado ímpio. Para eu poder me aproximar deles, eu tenho que ter o palavreado deles. Mas o palavreado do céu para eles é escândalo. E o palavreado do ímpio para nós não é. Eu me identifico como cristão, a pessoa verdadeiramente, esse é o tempo para você é crente, não é soberbo. Você se veste como crente, você fala como crente, vaso quer falar o que? O que é isso, vaso? Eu falei: minha cá, vaso, que eu vou explicar na Bíblia o que quer dizer isso. É eles que precisam conhecer. A gente chega, mas se identifica. Nós somos cristãos através das práticas, das obras.
e do Deus que nós servimos. Falamos dele, amamos ele, regimos a nossa vida através desta palavra, e é ela que vai impactar o coração dessas pessoas que estão à sua volta. Nós iremos ver que Deus, Ele deseja e tem a maior intenção de fazer o quê? Salvar a família. Qual é o maior desejo de Deus? Nós vimos agora, acabou a festividade, sobre a família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a vontade de Deus. E a gente vai ver que, olha, por causa da intercessão, repita comigo, por causa da intercessão de um justo, Deus salva um crente que só anda rebocado. Está vendo que você não pode parar de orar? Você não pode parar de vir aqui na tarde da bênção, no culto da vitória, que está apresentando a sua família a Deus, porque Deus está ouvindo a sua oração. Se dependesse de logo nessa condição, quando os anjos chegam lá e dizem, olha, procura a sua família, tira daqui, porque a terra vai ser destruída. Lá, não, peraí, mas vamos ver como é que vai ser isso. Quem é que você tem filha, procura o genro, fala com ele. Quando foi conversar com os genros, por quê? Porque nunca foi falado sobre salvação, sobre a volta de Cristo. Poxa, você nunca falou sobre isso, que conversa é essa? Está ficando doido? Mas vai dizer, olha, os anjos teve que pegar ele, levar até fora da cidade. Ele, a sua esposa e as suas filhas, os genros não queriam de jeito nenhum. E pegaram e levaram, e diz, olha, sobe para as campinas, nem olhe para trás. Por quê? Porque Deus, Ele quer salvar a nossa família. A família está em pé de guerra, Deus quer salvar. A família está desunida, Deus quer salvar. Não está conseguindo se entender, Deus quer salvar. Levando não está no seu lar, porque a presença de Deus ela traz paz. Pode ter certeza. Mas pastor, minha esposa não quer vir. Continue intercedendo e orando por ela. Mas pastor, o homem lá não quer vir. Continue intercedendo e orando por ele. Glória a Deus. Vamos lá. Vamos ver que dentro desse contexto, que não há segurança no pecado. Qual é a segurança que tem no pecado? A morte. E a morte sem Deus é o quê? Juízo. Juízo eterno. Então não há segurança em a gente estar lá fora ainda sendo revocado. Por quê? Porque o dia de amanhã só pertence a Deus. E não é isso que Deus quer para a nossa vida, para as pessoas que nós conhecemos. Deus, Ele quer que a gente venha ter a confiança nele. Ó, Ló estava tão apegado a Sodoma, que ele achou que dentro de Sodoma trazia mais segurança para ele do que fora de Sodoma e na presença de Deus. Não sabendo ele que Deus está livrando ele do mal. O que é isso? Às vezes a gente pega a confiança de algumas coisas lá fora, como eu conheço fulano, Bertano, eu sou colega de ciclano, eu tenho um plano de saúde bom. Ah não, meu carro é novo, não para na rua, não fura pneu, é novo, pneu eu comprei agora na Michelin. Quer dizer, confia mais na cidade de Sodoma do que fora na cidade e com a proteção de Deus. E Deus está dando livramento. Outro dia nós fomos sair
e o carro deu problema, a gente não conseguiu. Foi no dia que a gente foi no mercado, na moto. Viemos no mercado, do atacadão, a missionária com um saquinho atrás, né? Como sempre, frango, né? E aí, o pneu furou. Que hora? Era 7 horas da noite. Falei, pronto. Domingo, foi domingo? Sábado, 7 horas da noite. Falei, onde é que eu vou achar uma borracharia? Pelo amor de Deus, aqui. Aí parando, fiquei orando o Senhor, falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Foi o Senhor na porta. Aí eu falei, furou o pneu ali. Eu falei, pô, o senhor sabia que tem uma borracharia aqui? Eu falei, uma hora dessa eu não vou achar, não. Ele fez, o senhor é crente, né? Olha só, a paz do Senhor, vaso. Eu falei, a paz do Senhor, meu irmão. Se o senhor precisar colocar a sua moto aqui dentro, não tem problema. Aí coloca aqui, aí amanhã o senhor vem na borracharia, coloca. Aí eu pensando ali, eu falei, rapaz, tanto horário para poder furar o pneu, não podia furar mais perto de casa para poder voar a moto? Só que a gente tem o que, irmãos? A proteção de Deus. Aí como é que a gente olha? Deus me livrou de um acidente. Deus me guardou de algo lá na frente. Por quê? Porque Deus é aquele que tirou Ló de dentro da cidade, foi para guardar e livrar de todo o mal. Trazendo para a nossa vida, é melhor nós estarmos na presença de Deus aqui dentro, ouvindo a voz dele, sendo protegido por ele, do que estar lá fora, porque lá fora a gente não tem segurança nenhuma. Quem será por nós? Mas Deus, ele cuida, ele zela, ele guarda, ele livra, ele fala. Quem veio ouvir a voz de Deus essa noite? A gente vai ver que Ló, ele é juiz da cidade. O que é isso? Está ali, levando causa de todo mundo, cuidando de todo mundo. Mas uma coisa ele esqueceu. O que quer saber? Esqueceu de ser sacerdote em casa. Por quê? Porque a esposa virou uma estátua de sal. As filhas acabaram coabitando com o pai. Está cuidando de todo mundo. É bom no trabalho, é bom ali, é bom aqui, mas esquece de ser o sacerdote na casa. E é importante nós termos o sacerdócio na nossa casa. Hoje, conversando com o mancebo, né? Nosso irmão Samuel, falaram, tirei a escola bíblica de domingo, porque eu quero que vocês passem com a sua família. Hoje tem a esposa, amanhã vai ter filho. Cuide da sua esposa, cuide do seu filho, ensine, sente, escola bíblica, traz estudo para casa, senta lá, vai ensaiar louvor, esteja o seu dia com a sua família. Por quê? Porque precisa ser sacerdote da casa, porque senão amanhã a casa desanda e vai respingar em todas as pessoas. Vamos ver, para nós terminarmos. Que duas nações ímpias recorrem. Por que isso acontece? Abraão, o que é que ele vai fazer com seus filhos e com a sua esposa? Ensinar os caminhos do Senhor. Olha o que é que ele vai fazer, como ele conhece a sua família. Deus vai dizer para Abraão, olha, você passou tanto tempo esperando uma bênção que era o seu filho. Só que isso que você tanto ama, você vai levar para sacrificar em meu nome. Aí Abraão, para poder fazer a vontade de Deus, o que é que ele vai fazer? Ele vai dizer a Sara? Você acha que ele falasse a Sara ia deixar? Sentimento foi gerado de dentro dela. A mãe
Mãe que é mãe? Mas o que é que ele vai fazer? Cuidar da sua casa, tomar a direção por aquilo que era certo diante de Deus, obedecer a Deus. Ele sai de madrugada, pega o seu filho Isaac e vai para ensinar uma boa lição para ele. Leva para lá e diz: olha, carrega aqui, porque nós precisamos levar carga para servir ao Senhor. Ensina o seu filho. E aí vai tirar. Agora os servos não precisa subir, a gente vai subir aqui. Tem sacrifício para poder a gente adorar a Deus. E quando chega lá, ele pega o terno e vai perguntar: pai, e o cordeiro? Ele vai dizer para o filho: Deus proverá. E quando ele pega o cutelo, Deus vai dizer: Abraão, basta. Olha a fé que esse homem viu na vida do seu pai. E olhe como o homem era sacerdote, através da obediência, o seu filho deitar no holocausto ali, para poder ser apresentado. Olha o nível de sacerdócio que Abraão tinha no seu lar. Aleluia. Ao ponto de o filho entender o que o seu pai estava falando e obedecia. Mas na vida de Ló não tinha sacerdócio em casa. O que é isso? Não ensinou os caminhos do Senhor, não se transformou num exemplo em casa, e por causa disso, as raízes de Sodoma entronizou na família, ao ponto de as suas filhas se embebedarem a ele e ter filhos que se tornaram os inimigos de Deus, que foram os moabitas e os amonitas. O que é isso? A falta do sacerdócio, ela não vem trazer uma transgressão somente para os filhos, os netos vêm também trazendo a mesma maldição. É quando a gente pensa: não, eu não vou tomar decisões, posições aqui, está pensando que vai ficar só no filho, vai vir o neto também, e os problemas voltam para o avô. Continue sendo nécio, continue entregando para Sodoma estar lá encontrando raiz, para você ver que até a quarta geração vai trazer inferno para a sua vida. Deus está dizendo: olha, aquilo que o homem precisa fazer, não adianta orar. Aleluia. Por quê? Porque Deus não quebra princípio. Deus não quebra princípio. Deus vai fazer aquilo que nós não podemos fazer, mas o que é princípio estabelecido na palavra de Deus, Deus não faz. Como assim? A gente vai ver que Pedro, o Senhor vai dizer que ele precisava ser morto. Pedro vai dizer: está repreendido, Senhor, que esse mal não venha acontecer. Jesus vai repreender o diabo na boca de Pedro. Mas você vê Pedro manifestando? Você já viu crente que já conhece a palavra de Deus ficar manifestando na igreja e ele sendo desobediente? Não manifesta por quê? Porque ele está limpo, o negócio é princípio. Vê a oração, Tiago vai dizer que quando nós estamos brigados com a nossa esposa, que nós vamos orar e a oração não chega diante de Deus. O que é isso? Princípio. Mas você vê o cara lá endemoniado por causa disso? Não, é que quebrou o princípio. O quebrantamento de princípio faz com que não estabeleça a vontade de Deus na minha vida. Se Deus está falando sobre sacerdócio em relação à nossa casa e à nossa família, se nós não nos posicionarmos, não adianta orar. E a gente vê isso na vida de Ló.
Ó, tem uns varões aí, é daqui de Sodoma, mas os pais dele é advogado. Os pais dele trabalham na Suzano. Aí ela vai ensinar para ele para ser crente. Ele toma uns corotes, fica dentro, tem carro rebaixado, tem tatuagem bíblica, mas não é nada não, de outras formas, né? Porque na vida das filhas de Ló, os seus genros eram sodomitas. Abraão estava logo ali. A gente vai ver que com Abraão foi diferente. Estava na terra e disse: olha, manda ir lá procurar a sua família lá, Labão, e vê se tem alguma mulher lá para Isaac. Aí chegou lá, vai achar a mulher, pronto, pega aquela mulher, traz para cá que eu quero ver. Tem que ser do contexto, tem que ser crente, tem que ser santa, tem que ser lavada, tem que ser remida, porque dentro da minha casa tem altar de Deus. A casa de Deus, o altar de Deus, é que Deus estabelece coisa boa para a sua vida. Mas se você quebrar princípio, meu irmão, você vai pagar preço até umas horas. E Deus, ele não quer isso. Vamos ver que se tornaram duas nações e que Deus derramou misericórdia, mas não teve jeito. Por quê? Porque a casa não tinha sacerdócio. Como assim, pastor? Eu prefiro esconder da missionária e levar para fazer a vontade de Deus, porque depois o resultado vai respingar nela também, do que me juntar com a missionária e a gente não fazer a vontade de Deus e depois vir duas nações ímpias que vai trazer dor de cabeça para a nossa casa até a 4ª geração. Mas Deus está dizendo para nós essa noite: ainda dá tempo. Precisamos nos posicionar, assim como Abraão se posicionou. E ele vai dizer para Abraão: Abraão, sê tu uma bênção. Deus está dizendo para essa igreja: sê tu uma bênção. Levanta um altar, confia nele. Não é o mundo que vai trazer proteção para você, não, meu filho. Que vai trazer proteção para você é Deus. Se Deus está tirando de você de lá, é porque ele está protegendo, porque ele vai trazer juízo, perca. E Deus não quer isso para você. Vamos fazer uma oração, agradecer a esse Deus. Quando seus pais foram conversar com Sansão e disse: olha, você é crente, Sansão, você faz parte de um povo separado, tem mulheres lindas no nosso meio, mas os meus olhos se encantou por ela. A gente não é guiado pelas vistas, nós somos guiados pela fé e temos instrução na palavra de Deus. Segue aquilo que Deus estipulou para você, meu querido, minha querida, e seja feliz na presença de Deus. E nos momentos de adversidade, Deus estará contigo por onde quer que passares. Quem crê dessa forma? Fecha teus olhos. Senhor Deus, Pai eterno, Deus da glória, nós entendemos a cada dia a Tua palavra, Senhor. Precisamos dela a cada dia, porque nós somos falhos. Erramos, Senhor, muitas das vezes em se deixar levado pelos nossos sentimentos e a nossa compreensão humana. Mas estamos aqui diante do Senhor para entregar a nossa família, entregar a nossa esposa, entregar os nossos filhos, a nossa casa, o nosso trabalho, os nossos amigos, a nossa família, em Tuas mãos, Senhor. Entendendo que o Senhor é aquele que nos livra e nos guarda de todo mal.
Quando o Senhor diz que não, é porque um juízo e uma perda está por vir, e o Senhor nos tira, que mesmo muitas das vezes incrédulo como Sara, o Senhor nos entende, nos compreende e traz o melhor e cumpre a sua palavra. Nós só precisamos seguir o caminho, nós precisamos a cada dia caminhar, mesmo nas nossas falhas, assim como Abraão caminhou, foi faltoso, mas o Senhor a cada dia alegrou o seu coração com a vida dele não te deixar. Estamos aqui porque somos faltosos, estamos aqui porque muitas das vezes erramos o caminho, mas não deixamos a Ti, Senhor, porque confiamos a cada dia na Tua provisão, porque confiamos a cada dia naquilo que o Senhor pode fazer, que não está, Senhor, em nossas mãos. O Senhor vê o que está depois da curva. Pai, nos preenche esta noite com a Tua palavra, nos traz a compreensão, meu Deus, esta noite, da Tua vontade, do Teu querer. Abre nosso entendimento, abre o nosso coração, para que possamos, Senhor, sair daqui entendendo que eu não posso, Senhor, ficar preso, Pai querido, ao cristão que a cada dia está seguindo o Senhor. Eu vou precisar segurar nas Tuas mãos, porque assim como eu tenho passado por ondas grandes, o meu irmão também tem passado por ondas grandes, mas eles têm seguido o caminho. Pai querido, não solta da nossa mão, nos guia, Senhor, pela vereda da Tua justiça, nos leva em pastos verdejantes, e que não falte a Tua palavra, a Tua sabedoria e a Tua proteção sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, que nós viemos levantar a Tua bandeira e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, entregamos cada um deles em Tuas mãos, assim como aqueles 2 anjos foram lá, meu Deus, para poder resgatar através da intercessão de Abraão a vida de Ló, tirou ele daquela cidade, empurrado, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, faça a mesma coisa na vida dos nossos. Recebe a nossa intercessão e a nossa oração, Pai, salva, meu Deus, aqueles que são duros de coração, que estão escravizados, enraizados no pecado, meu Pai. Entregamos a nossa vida e Te pedimos mais uma vez a Tua bênção, em nome de Jesus.